Jesus morre diante do Pai. Ok? Fechado até aí? A gente vai seguir do versículo 33 ao 41. Acabei de ajustar os versículos aqui. Eu não tinha ajustado. Está aqui. Jesus morre diante do Pai. Aquele que achou aí pode ser o Gabriel, pode ser a Rosalina, pastor Saulo. Do 33 ao 41. Vamos ler? Vamos lá. Jesus morre diante do Pai. É chegada a hora sexta. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. É a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias tira-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o cinturão, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e mãe Maria de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado pela leitura. Vamos prosseguindo aqui. Bom, alguns pontos aqui que a gente precisa dar destaque. O texto é muito conhecido, com certeza vocês já ouviram, já leram pregações das mais diversas, mas existem alguns pontos que a gente vai discutindo para que isso venha ficar mais alicerçado dentro do teu coração e fique mais fácil de entendimento. Bom, ponto número 1. Jesus ele fica 6 horas, das 9 horas da manhã, ok, Gabriel? Até as 3 horas da tarde. Tá? Passando para o nosso horário, convertendo o horário dali para que é informado no texto. Então, aí a partir especificamente do meio-dia, tá certo? Até as 3 horas, as 3 últimas horas, vai dizer o texto que o céu se escureceu. As trevas duraram 3 horas, que simbolizavam, ok? O descontentamento de Deus por aquilo que os homens estavam fazendo ao seu filho. Possivelmente, só possivelmente, durante essas horas, o filho sofreu a separação do pai. E por que é dito possivelmente? Não se pode afirmar, mas nós temos bons indícios que isso seja uma absoluta verdade, porque, como eu disse para vocês, 700 anos antes da crucificação do Cristo, Deus revela isso a Isaías, lá no capítulo 53, no versículo 4 e 5, estava dizendo o seguinte, que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre ele, sobre a pessoa de Jesus. Então, quando acontece isso ao meio-dia, os comentaristas, os teólogos, os pais da igreja vão dizer que ali, naquele momento, Cristo estava literalmente absorvendo todo o pecado da humanidade sobre ele, de modo que o Deus Santo não poderia mais habitar e ter comunhão com Cristo ali. Então, esse momento é que Jesus ele sente a profunda agonia da separação da criatura com o seu Deus. Mesmo sendo Deus, ali é uma ruptura do Deus carregando ali, do Deus encarnado, carregando o pecado do mundo. Tem uma separação e Cristo deixa muito claro essa dor ao clamar exatamente aquilo que Gabriel acabou de ler. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele deixa muito claro essa ruptura, essa sensação e essa sensação de ausência do Deus Criador. Isso precisa ser compreendido e não é novo, como eu disse para vocês. 700 anos antes, Isaías consegue colocar isso no capítulo 53. Bom, e aí é o seguinte, aquilo que eu falei,
tem um teólogo que ele vai confirmar. Ele diz o seguinte, olha, nesse tempo que esteve Jesus sofrendo o inferno por nós, essa é a palavra utilizada por esse teólogo, esse distanciamento de Deus, ele coloca o distanciamento do homem para com Deus, ele coloca como inferno. Nesse tempo que esteve Jesus sofrendo o inferno por nós, Jesus questiona a Deus sobre o desamparo naquele momento. Jesus sente a dor do rompimento, não em substância, mas em atuação. Muito interessante isso. Não é? Não era essencialmente ele ter uma ruptura, um distanciamento de Deus. Cristo era o Deus encarnado, mas ele sente na atuação, Deus ali naquele momento, olha, você está sentindo literalmente aquilo que um ser humano convencional sentiria estando ausente da minha presença. Né? Essa dor pelo rompimento demonstra o que experimentarão aqueles que passarem a eternidade longe de Deus. E é um ponto de reflexão muito interessante, Saulo, porque essa ruptura que Paul coloca aqui, desse distanciamento de Deus, é o que vai sentir aqueles que um dia fizerem a escolha ou tiverem o entendimento que não precisam desse Deus o acompanhando, essa dor de desamparo, essa dor de solidão, essa dor de uma falta de um alento no momento de agonia e de dor, é essa dor que eles vão viver uma eternidade por completo para aqueles que não entenderem Deus como seu Criador, como Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí nos leva não somente por uma agonia de horas, desse período de 3 horas que Jesus viveu, de meio-dia às 3 horas, sentindo essa agonia de que o Deus o desamparou. Mas a gente está falando agora de uma eternidade. Como é que nós vamos querer viver isso diante de uma eternidade? Uma agonia de um rompimento onde nós nos sentimos literalmente abandonados, né? Desassistidos por Deus, mas por uma escolha, no caso nossa, se falando da nossa escolha, do nosso desejo, do nosso livre-arbítrio, de dizer assim, não, Deus, eu não quero você como participante da minha vida. Então, logo, essa escolha se perpetua por toda uma eternidade. Bom, e aí tem outro ponto interessante, no versículo 35, que o Gabriel leu, eu vou voltar aqui, ó, diz o seguinte, e alguns dos que estavam ali estavam ouvindo isto e diziam o seguinte, eis que chama por Elias. Olha que doido. Isso tem um significado, tá? Para os judeus, tem um significado. Quando ele clama por Eli, lama sabachthani, alguns vão entender que ele estava clamando por Elias. E dentro dos costumes judaicos ali, da tradição judaica, Elias vinha socorrer aqueles que eram injustiçados, aqueles que eram justos. E para ele, essa distorção no ouvido, justamente para entender que ele clamava por Elias, e o fato dele não ser atendido, seria apenas mais uma evidência de que esse Jesus que ali estava padecendo, ele não era de fato o Cristo injustiçado, ele não era o Messias injustiçado, porque se assim o fosse, Elias viria por socorrê-lo. Então, essa distorção no ouvido, ou pelo menos no desejo de distorcer as coisas para dizer que, olha, está vendo aí? Esse não era justo coisa nenhuma, nem Elias o ouve. Mas, na realidade, ele estava clamando pelo Pai. Ele estava clamando, querendo saber por que o Pai o desamparara ali, mostrando, de fato, que ele estava carregando todo o pecado da humanidade estava sobre ele ali naquele momento, né? Até aí, tudo ok, gente? Vocês podem abrir o microfone e falar, Rosalina, fica à vontade, viu? Pergunte. O pastor Saulo está aqui para isso. A gente está aí junto para isso. Mas pode perguntar. Bom, e aí, o versículo 36, vou voltar aqui para a gente reler e não deixar passar nada. Versículo 36. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, pondo numa cana, deu-lhe beber, dizendo, deixai,
vejamos se Elias virá tirá-lo. A gente já falou isso já na semana passada, que essa ideia de embebedar a esponja, né, entregar Jesus ali com esse vinagre, tinha um sentido de entorpecer a dor. Jesus não bebeu porque era ruim, o sabor era ruim, não. Isso era costumeiro, dá para as pessoas que estavam sendo crucificadas, para que viessem a ter os seus sentidos um pouco ali anestesiados, para que essa dor, de fato, não viesse a se tornar tão agonizante. E aí, como você não sente a dor, a tua possibilidade de ter aquele sofrimento prolongado, aquele show de terror sendo um prolongado, as pessoas ali vibravam com toda aquela injustiça, ou com aquele senso de justiça que eles tinham para aqueles que estavam passando. Jesus ali não experimenta, sabe por quê? Simples. Porque Jesus não queria nada que atenuasse o seu sofrimento. Ele sabia por quem estava sofrendo, ele sabia da sua entrega, era consciente, era racional e era extremamente voluntário o que ele estava fazendo por nós, por mim, por você. Tentaram prolongar, mas queriam, na realidade, que ele se mantivesse vivo, né, para ir prolongasse aí o seu sofrimento. Vamos aqui no outro. Bom, tem um teólogo chamado Hendrickson, disse o seguinte: Jesus não sabia a dimensão do pecado humano. Embora conhecesse o coração dos homens, perdão, deixa eu fazer a leitura da frase com a pontuação correta. Jesus não sabia a dimensão do pecado humano, embora conhecesse o coração dos homens. O inferno veio até o Calvário nesse dia, e o Salvador desceu até ele, experimentando os seus horrores em nosso lugar. Sozinho ali na cruz, ele pôde perceber o quanto estávamos afastados do propósito de Deus. Dá para entender essa frase? Diz o seguinte: Jesus não sabia a dimensão do pecado humano, embora conhecesse o coração dos homens. Porque um Deus santo sabia o que era pecado, agora ele conhecia de carregar esse pecado, essa dor do pecado, essa agonia do pecado, esse rompimento do pecado do lado relacional, do modo relacional com o Criador, ele estava experimentando. E ele vai dizer o seguinte: ali, naquele momento, ele experimenta é quase que o delivery do inferno sendo entregue na cruz do Calvário. Daqui, você vai experimentar o inferno agora no Calvário. Essas horas você vai viver esse show de horror que é viver sem a presença do Deus Criador sobre a tua vida. Você, o Cristo, agora experimentou. Ficou sozinho na cruz. E aí sim, Jesus percebe o quanto estávamos afastados do propósito de Deus, não apenas como um Deus criador de todas as coisas, mas ele agora conhece de viver e de levar. E aí, gente, isso nos faz entender essa alegria quando um dia nós passamos a entregar a nossa vida e a nossa entrega de direção para Jesus. O quanto nós andávamos aí totalmente ao nosso próprio prazer, agora nós temos um Deus que cuida da gente porque ele conhece e nos recebe de uma maneira ímpar, de uma maneira tão acolhedora, recebe a nossa vida porque ele sabe o que é viver rompido de uma ligação absoluta, de uma vida dissoluta sem Deus. Ele compreende isso, esse Jesus que ele promete vida para um crucificado junto a ele, dizendo que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, ele conhece essa agonia do que é ter vivido sem um Deus. Então, ele abraça o pecador, ele acolhe o pecador, ele começa uma nova história, ele abomina o pecado, mas ele começa uma nova história com esse pecador. É esse Jesus que morre por nós. O versículo 37 diz o seguinte: Jesus expira, significando que espontaneamente entregava a sua vida por nós. Sua morte foi um ato de sua vontade, não de um colapso involuntário. Nós falamos isso na semana passada. Quando Jesus expira, está aqui no versículo 37, vamos voltar aqui, eu vou sempre voltar. E Jesus, dando um grande brado, expirou.
nós precisamos entender que não foi um colapso, não foi nada involuntário, não foi o Sinédrio, não foi os romanos, não foram os judeus que mataram Jesus. Isso estava convencionado entre a Trindade, entre o Deus Criador, desde antes da fundação do mundo. O plano de salvação já estava, a cruz já estava sobre um olhar de Deus desde antes da formação do mundo. E a gente vai falar sobre isso na conclusão, me lembrem sobre isso. Quero falar sobre isso no finalzinho. O verso 38 diz que o véu foi rasgado. Bom, o véu foi rasgado de alto a baixo, mostrando que com a morte de Jesus, o novo e vivo caminho foi aberto diante do Pai, conforme Hebreus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Toda a iniciativa foi de Deus, pois o véu que separava não separa mais. Deus abriu uma possibilidade de entrarmos no Santo dos Santos pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz. É verdade. Na hora ali, o véu ele é rasgado, o véu da onde se tinha ali, onde o homem precisava de um sacerdote para poder confessar os seus pecados, para poder levar os seus pecados com Deus. E agora, aquilo que separava o homem de Deus, onde precisava de um mediador, esse mediador agora literalmente é constituído sobre a humanidade. Esse véu ele é rompido e agora nós acreditamos aquilo que o pastor Saulo fala aqui, que nós batistas acreditamos, que é no sacerdócio real. Você é um sacerdote, você agora tem livre acesso a Deus. Por quem? Por intermédio de quem? De Jesus. Então, esse véu que separava o homem, que precisava de um intermediário, você não precisa mais. Você não roga por um intermediário, por uma pessoa que está mais próxima de Deus. Olha, pede a Maria, porque Maria, afinal de contas, está próxima de Jesus, e por estar próxima de Jesus, ele vai nos atender, vai falar mais rápido. Não, você não precisa mais. O véu se rompe, não é por Maria ter morrido. O véu se rompe porque Cristo morreu por nós. O céu escureceu não foi porque Maria morreu. O céu escureceu e houve trevas porque Jesus estava carregando os pecados da humanidade. Não era mais ninguém, somente Jesus. Tudo claro até aí? Beleza, beleza. Vocês estão falando pouco, hein? Pelo amor de Deus, me interrompa se eu estiver falando muito. Pastor, está liberado, viu? Você é pastor, mas pode falar. Vamos lá, pessoal, vamos participar, hein? Eu queria aproveitar essa parada que você deu e fazer menção a algo que eu considero muito importante, que é o fato de que algumas pessoas questionam no ato da morte do Senhor Jesus, e inclusive é uma pergunta teológica, né? Isso acontece muito em concílios pastorais, a seguinte pergunta: quem morreu na cruz? Porque se Jesus é Deus, quem morreu? Deus pode morrer? E aí, o pastor Anderson, hoje, ele trouxe aqui a resposta, né, de maneira muito clara e transparente, quando ele afirma o seguinte, que no momento da crucificação, diante do peso do pecado, o Deus que é santo afastou-se do Senhor Jesus. Então, quem enfrentou a morte foi o Jesus que é plenamente homem e plenamente Deus. Naquele momento, houve o Jesus plenamente Deus, ele afastou-se. E quem morreu na cruz, se entregando por nós, foi o Jesus que é plenamente homem, né? Então, a parte humana de Cristo entregou-se à morte. Mas ele ressuscitou pelo fato de ser divino. Isso é importante a gente pensar, porque Deus não morre. Se Jesus é Deus, quem morreu na cruz? Né? Morreu na cruz o Jesus homem. Isso é algo significativo que a gente precisa levar em consideração, né? Entendendo que o nosso Deus é Senhor da vida. Por isso ele ressuscitou e a morte não pôde conter. Interessante isso aí. Outra coisa que me chamou a atenção na fala do pastor Anderson foi o fato de que Jesus não aceitou, digamos assim, a xilocaína, né, que eles tinham disponível para aquela época. A xilocaína ela tem um efeito anestésico, né? Então, aquele vinho, aquele vinagre, ele servia mais ou menos como uma xilocaína para aliviar a dor. Ou seja, o Senhor ele foi até as últimas consequências, enfrentando, de fato, ali na cruz, né, a dor, a agonia, o desespero, o peso das nossas mortes, né, ou dos nossos pecados, né, sendo fiel até a morte. Ele não quis alívio, né?
Hoje aqui em casa o Tiago não está muito bem, a gente está dando uns remedinhos para ele, um remedinho para febre, para dor na garganta, um cetoprofeno, porque a nossa tendência é o seguinte, diante de qualquer problema que surge, a gente quer um alívio, né? Um Doril, um Dorflex, uma dor no corpo, né? Jesus não aceitou, né, esse alívio, ele queria levar para as últimas consequências por amor. Isso é algo que a gente tem que considerar e levar, né, agradecer mesmo, um coração muito grato diante do Senhor pelo seu ato voluntário. Valeu, Saulo. Obrigado. Tirou a xilocaína aí das bulas médicas aí, de tantas coisas. E eu vou te falar uma coisa. É muito bem colocado, porque nós somos assim mesmo. Nós buscamos a solução imediata para todas as coisas, principalmente para a dor. Eu digo aqui, eu não nasci para sentir dor, cara. Eu já estou tentando me cuidar, porque eu não sei conviver com a dor. Não sei, sinceramente. A dor, realmente, a Michelle está dizendo aqui que o homem é frouxo, né? Que não sabe conviver com a dor. Não sei se isso é bem verdade, mas, enfim, de um modo geral, é isso. Eu não gosto de conviver com a dor mesmo, não. Se eu puder tomar já um remédio já para poder passar do mais forte, eu não quero nem saber qual é a consequência dele. Eu não quero a dor. E Jesus Cristo, ele sabia disso e conviveu com essa dor durante aquele momento. A gente vai falar sobre outras coisas bem interessantes aí, sobre essa questão da dor de Cristo aí. Bom, e aí, Marcos registra a confissão de um centurião romano. Era uma apologia, né? Uma confirmação da inocência de Jesus Cristo, que ele diz o seguinte, olha, vamos voltar aqui no 39 para a gente lembrar de tudo. 39. E o centurião, que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Olha o que a gente está ouvindo. Nós estamos falando de um centurião romano, sem vínculo algum com o judaísmo, sem vínculo nenhum com o cristianismo. Esse homem consegue olhar para a cruz, ver o sofrimento de Jesus, ver o seu clamor, ver, talvez ouvir aquilo que ele disse para o ladrão, talvez ver o seu semblante, talvez o ver justamente rejeitando a questão de algo que viesse a suavizar a sua dor, vendo, ouvindo talvez o testemunho daqueles que ali estavam ali próximo, e esse homem consegue constatar, olhando para a cruz, que Jesus Cristo verdadeiramente era homem e filho de Deus. Isso é fantástico. Sabe o que esse centurião, esse versículo 39 nos ensina? É que se nós tivermos o mínimo de olhar contemplativo para a cruz, nós o reconheceremos como filho de Deus. Dá para entender isso, Rosalina? Olhar para a cruz, o centurião nos ensina a olhar para a cruz. Que análise do centurião. Tem tanta gente que olha para a cruz e não consegue absorver absolutamente nada. Ouve de maneira distorcida, lê de maneira distorcida, enxerga de maneira distorcida. Por isso que é muito bom a gente ter momentos assim para deixar isso o mais claro possível. Vamos seguindo aqui. Bom, e aí nós passamos agora a falar agora sobre um Jesus que vai ser sepultado, do versículo 42 ao versículo 47. Mas deixa eu interromper essa parte e deixa eu projetar um outro aqui para vocês, que eu fiz num outro slide aqui. Ok, compartilhar. Bom, o servo é crucificado, morre em nosso lugar, mas nós vamos falar agora, especificamente, do sepultamento de Jesus. Vai falar sobre o versículo 42 a 47. Eu vou pedir à minha irmã Rosalina, se estiver podendo ler, se não tiver, não sei se a senhora está enxergando daí, do 42 ao 47, para a gente finalizar o capítulo 15. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ao cair da tarde. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio,
que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Clamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo na cruz, envolveu no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Obrigado, Rosalina. Muito obrigado. Antes do irmão fazer uma explanação, eu queria... todas as vezes que eu leio esse capítulo 15, a crucificação de Cristo, eu choro muito, porque eu me lembro assim, quanto eu sou miserável, né? De Jesus ter morrido por mim na cruz e por todos nós, né? Mas aí, quando a gente vai lá para o capítulo 16, que a gente vê a ressurreição de Cristo, a gente sente o refrigério na alma, né? E aí vem assim uma alegria muito grande de saber que Jesus morreu, mas morreu por nós e ressuscitou por nós também, né? Então, é muito, muito contagiante esse versículo. É fantástico. E obrigado, é isso mesmo. Isso promove uma série de sensações ao nosso coração, principalmente quando a gente tem... Eu espero que as sensações até corretas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse misto de sensações que nos dá, ao ler o texto da crucificação, há um misto de emoções no coração humano. Algumas pessoas leem e sentem pena do que aconteceu com Jesus. Outras pessoas leem e sentem raiva, ódio de pessoas que o crucificaram e que permitiram que ele vivesse aquilo. Nós vamos falar sobre isso na conclusão e ver que esses dois tipos de sentimento não é o que Deus espera de nós em relação. Eu acho que é justamente por aí, Rosalina, do que Deus espera por nós, é essa sensação de que entender que foi pela cruz que ele nos salvou, que nós somos miseráveis, de fato, e que pela cruz ele carregou toda a questão se cumpriu todo o plano de salvação, e que ele nos dá uma expectativa de esperança, porque é o primogênito dos mortos, nos dando uma expectativa agora do que está por vir, de nós que vamos ressurgir e viver com ele eternamente. Ele foi o primeiro, ressurreto dos mortos. Mas logo, logo a gente está chegando lá, caminhando para essa eternidade que ele abriu, né? Essa vivência. A gente fala disso também um pouquinho depois. Bom, e a gente acabou de ler, a gente está vendo agora personagens diferentes, Rosalina, que a gente não fala muito. A gente está falando agora de José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que esperava pelo reino de Deus, né? Personagem novo acontecendo, gente chegando, Maria Madalena agora aparecendo aqui, que estava aos pés ali, que observou onde Jesus estava, a Maria, mãe de José, também estava visualizando. A gente está vendo situações diferentes. Se a gente voltar lá na Bíblia, no versículo 40 e 41, nós vamos ler o seguinte: algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Então vejam que aí diz o versículo 31, na Galiléia elas tinham servido a Jesus, muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e de igual modo estavam ali presentes. Vejam que as mulheres estavam maciçamente, das que acompanhavam Jesus, estavam ali presentes. E eram destacadas algumas que possivelmente que estavam talvez acompanhando Jesus há mais tempo, talvez por ter tido um destaque por algum tipo de situação onde Marcos achou relevante trazer isso para deixar registrado esse momento. Mas as mulheres estavam acompanhando a crucificação de Jesus como discípulas dele,
como pessoas que acompanhavam e vão participar do momento da ressurreição dele. Isso, o Senhor Jesus é maravilhoso, a gente vai falar isso já já. Olha só, aí vem o seguinte, a morte de Cristo e as testemunhas. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo é o fato mais importante do cristianismo, fato. Dela depende as expectativas de todos os pecadores salvos quanto ao tempo e à eternidade. Por conseguinte, não precisamos ficar surpresos diante do fato de que a realidade da morte de Cristo precisou ser confirmada acima de qualquer contestação. Nós vamos falar sobre essa morte ser validada, de fato. Nos versículos em que lemos, existem 3 tipos de testemunhas. Isso é importante. O centurião romano, que estava próximo à cruz, as mulheres, tá certo? Que tinham seguido o nosso Senhor Jesus desde a Galiléia até Jerusalém, e tinha quem? Os discípulos que o sepultaram. Então, 3 tipos de pessoas, de testemunhas diferentes. Centurião romano, as mulheres que o seguiam da Galiléia e os discípulos que o sepultaram. Dentre esses, inclusive José de Arimateia, membro do Sinédrio, que a gente vai gastar um pouquinho de tempo daqui a pouco para falar com ele, sobre ele. Todos esses foram testemunhas que estão acima de qualquer suspeita. Por que isso? A gente está falando disso. Gente, acabei de ler agora uma matéria, agora de manhã, sobre uma matéria antiga, mas sobre pessoas que colocam em xeque a morte de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo não morreu. Que na década de 80 foi achado o túmulo de Jesus Cristo junto com os restos mortais de toda a sua família, inclusive Maria Madalena, que é aquele velho estudo que Jesus havia se casado com Maria Madalena, que junto estava também os ossos ali, os restos mortais de Tiago e tudo mais, porque lá no túmulo que achou, o túmulo é real, é verídico, ok? Dizendo que aqui o túmulo de Jesus, de Maria, mãe de Tiago, de Maria Madalena e tudo mais, de toda aquela situação toda. E aí tentaram provar isso cientificamente, mostraram que isso não seria possível, porque eram nomes comuns da época, tá? E toda aquela dúvida sobre a possibilidade de Jesus não ter morrido, de Jesus ter saído dali entorpecido, de que Jesus não saiu dali, mas não como um morto, mas como uma pessoa que estava desvanecida, por causa de algumas falas que falaram, normalmente uma pessoa leva muito mais tempo para morrer numa cruz, porque tem falência múltipla de órgãos, mas Jesus Cristo ele não passa por isso. Então vão lançando muitas coisas para que coloquem em dúvida a morte de Cristo e o seu tipo de entrega voluntária, tá? Bom, e aí a gente ressalta aqui o seguinte: o que essas pessoas viram não foi um desmaio do Cristo, não foi um estado de transe, não foi um estado de insensibilidade temporária. O que elas viram aquele mesmo Jesus que foi crucificado dar a sua vida, tornando-se assim obediente até a morte, e a gente sabe, até a morte de cruz. Foi um Jesus que foi obediente a seu Pai em todas as coisas. Que isso fique bem claro e gravado em nossas mentes. O nosso Senhor e Salvador morreu de forma real e verdadeira, com 3 tipos de testemunhas diferentes, a ponto de até um centurião romano. Aliás, quando Pilatos pede comprovação, Saulo, para se Jesus havia morrido, ele pede ao seu comandante que vá até o local e, de fato, Jesus morreu? Sim, Pilatos, Jesus morreu. Deixa eu só passar um negócio aqui, só um minutinho. É Anderson, com A maiúsculo, 1977. Aqui caiu uma conexão aqui, a gente quer continuar acompanhando. O que eles viram não foi um desmaio ou transe. Isso a gente pode ficar tranquilo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai analisar agora a narrativa do sepultamento para que a gente tire essas conclusões, tá? Bom, primeira coisa, Jesus morreu na tarde de sexta-feira, véspera de um sábado, o dia de descanso para todos os judeus, onde não podia haver nenhum tipo de atividade, certo? Bom, o que acontece? José, da cidade de Arimateia, um ilustre membro do Sinédrio, que certamente não tinha concordado com aquele julgamento injusto,
Isso a gente consegue perceber na leitura de Lucas 23, 51. Juntamente com Nicodemos, também que é citado em João 3:1, era discípulo oculto de Jesus, pois esperava o reino de Deus. Esse homem teve uma atitude digna e corajosa. Olha só, lembre-se para vocês que nós começamos a falar sobre a crucificação de Cristo, o Sinédrio tramou aquilo na calada da madrugada, né? Na calada da noite, ali na madrugada, ele faz aquilo ali. Junta-se ao palácio do governador, leva Jesus ali, e uma pequena multidão vai o acompanha, e aí vocês sabem tudo aquilo que a gente já estudou, pergunta se deve ser crucificado. Pilatos coloca, olha, que crime esse homem cometeu, tudo aquilo direitinho ali. José de Arimateia era membro desse sinédrio. Esse sinédrio, ele não teve aprovação unânime, mas com certeza majoritária. Esse membro colocado como esse José da Arimateia colocado como membro ilustre do sinédrio, conforme relatado lá em Lucas 23, 51, alguns vão dizer que era alguém meio oculto, mas que esse homem ele esperava o reino de Deus, que Cristo, de fato, implementaria o reino de Deus. E o reino de Deus, nós já estudamos em Marcos, que muitos tinham uma visão distorcida disso. Achavam que o reino de Deus seria aquele que ele viria a reinar de forma política, libertando os judeus da opressão vivida pelos romanos. Mas, ainda assim, acreditavam que Jesus era o Cristo. Não aconteceu conforme a libertação política. Entretanto, já sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E ele cuida, e ele tem uma atitude, Gabriel, Noemi, Rosalina, Saulo, tem uma atitude muito corajosa, cara. Ele chega, sendo membro do Sinédrio, que o tinha condenado Jesus Cristo, que ajudou a condenar Jesus Cristo, ele pede ali, sabendo que já estava na viração, já caminhando para o sábado, que lembre-se que o judeu, após o entardecer de sexta-feira, já se torna sábado para ele não pode mais fazer nada, ele agora assume essa responsabilidade de tirar Cristo dali, de pedir o corpo para Pilatos, e pede para fazer toda a tratativa com ele. Ou seja, ele possivelmente ia começar o sábado dele, que deveria ser guardado, fazendo uma atividade que era proibida para os judeus. Ele se demonstra preocupado com Jesus. Ele enfrenta o sinédrio dizendo assim, eu tomei posicionamento. E o meu posicionamento é cuidar agora desse homem que eu espero realmente promover o reino de Deus. Ainda que talvez numa visão meio distorcida inicialmente. Então, Jesus ele morre na sexta-feira, na véspera do sábado ali, e tudo mais. José de Arimateia tem essa atitude digna e corajosa, e eu gosto dessa frase aqui que eu peguei do Bock, que é do livro que a gente está usando aqui como base. Ele diz o seguinte, todos os relatos descrevem o esforço de José de Arimateia para obter o corpo de Jesus, para lhe dar um sepultamento digno. Marcos descreve como o dia da preparação a sexta-feira, antes do dia do descanso judaico. Mateus diz que José era rico, enquanto Marcos e Lucas informam que ele era membro do conselho. Preste atenção, Mateus diz que José era rico, Marcos e Lucas informam que ele era membro do conselho, e João descreve como discípulo secreto. Eu botei um errozinho de português aí, secrete, mas é secreto, que manteve a sua crença em segredo por medo dos judeus. Mateus também o chama de discípulo, Marcos e Lucas dizem que ele estava esperando pelo reino, e com isso percebemos que nem todos os líderes rejeitaram a Jesus. Legal saber disso, né? É legal que, ainda que Jesus não tenha conseguido maioria, ele consegue tocar no coração de pelo menos um ali, como relatado, que era Marcos. Que era o José de Arimateia, consegue tocar no coração dele. O texto do verso 43, que diz o seguinte, deixa eu voltar aqui, a Bíblia saiu do lugar, Mateus, Marcos... 15:43 diz o seguinte, e José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, o Sinédrio, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Bom,
Não tinha, era um membro secreto colocado aqui por um dos evangelhos, porém, numa atitude ali depois da morte, ele respira fundo, toma coragem, vai à frente e já diz assim, eu quero cuidar do corpo de Jesus. No verso 44, Pilatos se admirou de Jesus ter morrido tão rapidamente. E é por isso que a gente falou que Jesus não desmaiou, não foi um estado de vivido por ele ali, de ter vivido anestesiado ou algo semelhante. Jesus, de fato, morreu e Pilatos recebeu com espanto a notícia que Jesus havia falecido e, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. E aí a gente vai entrar num outro ponto aqui que vale a pena. O normal era o crucificado demorar muito mais tempo, às vezes alguns dias para morrer. Mas a morte de Jesus ocorreu rapidamente porque espontaneamente, gravem isso, Jesus se entregou por nós. Jesus não esperou a falência múltipla dos órgãos. Não, Jesus falou assim, Pai, a ti entrego o meu espírito. Está consumado. Está consumado. Foi o Saulo que pregou domingo passado sobre isso, né, Saulo? Como é que é a palavra? Fala aí. Tetelestai. Tetelestai. Isso, está consumado. Está consumado. Ele está dizendo, Jesus falou assim, eu não preciso esperar isso acontecer. Eu estou entregando, eu voluntariamente estou dizendo, está consumado. E ali suspirou e morreu. É isso. Jesus não esperou. Então, não tenham dúvidas sobre a morte dele. O versículo 44, 45, Pilatos pediu a confirmação para ver se Jesus de fato tinha morrido. Então, confirmaram para Jesus. O centurião confirmou para Jesus. O comandante confirmou para Jesus, não, para Pilatos. Desculpem. Confirmou para Pilatos. Diante da confirmação do comandante, cedeu o corpo para José de Arimateia para que realizasse o sepultamento. No verso 46, José e Nicodemos, o seu parceiro de fé, membro do Sinédrio, tiraram o corpo da cruz e o sepultaram. É uma frase muito legal aí de Paul, dizendo o seguinte, do madeiro maldito, ele foi direto para o túmulo honroso, um ponto de exclamação que prenuncia a Páscoa. Aí você vai entender, antes, do madeiro maldito foi para o túmulo honroso. O que isso quer dizer? O sepultamento de um sepulcro novo, aberto numa rocha, era um cumprimento às profecias de Isaías. Em todos os detalhes da palavra de Deus estavam se cumprindo completamente. Olha o que vai dizer Isaías. Lê comigo aqui. E puseram a sua sepultura com os ímpios. E como rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus não foi jogado como indigente numa cova como muitos outros ficavam. Jesus foi preparado e ficou ali numa sepultura como ímpio, como uma pessoa que foi julgada como não cometeu injustiça alguma, mas teve um enterro digno para aquele momento. Todo o cuidado, todo o preparativo foi feito. No verso 46, diz assim, então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Né? O túmulo era pequeno, era um pequeno quarto esculpido na rocha. A porta era selada com uma pedra, com formato de moeda, que rolada dentro do sulco, esculpido ali na rocha, você podia fazer o movimento de abrir e fechar. Era fácil? Não era fácil. Era pedra pesada, não era uma pessoa comum que abrir, uma sozinha abrir, tá? Nas entrelinhas do relato, é possível confirmar que Jesus de fato havia morrido, porque o seu corpo inerte foi envolvido no lençol e recebeu todos os ungüentos para a ocasião, pesando cerca de 100 libras, ou seja, cerca de 30 quilos, conforme o relato de João. Se você for lá para João, capítulo 19, versículo 39, você vai ler lá o seguinte, e também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e de aloés.
Ou seja, toda aquela tratativa que se tinha com o corpo, né? De cuidar, de não deixar, de passar ali para que não ficasse exalando um mau cheiro e tudo mais, fizeram isso, limparam o corpo de Jesus, levaram quase cerca de 30 quilos de produto para trabalhar o corpo de Cristo. Então, teve todo um cuidado ali. Jesus, de fato, estava morto, envolvido num lençol. E aí, terminando esse capítulo no verso 47, Marcos registra que algumas mulheres estavam na crucificação, também presenciaram o sepultamento, vendo onde Jesus foi colocado, né? E aí é muito legal. Esse teólogo Cardoso Pinto, ele fala algo que vale a pena ser dito. A gente fala o seguinte: Jesus, quando ressuscitou, ele aparece para mulheres porque ele gostaria que de fato a notícia se propagasse mais rápido, porque mulher fala demais, né? E na realidade não foi nada disso. Tem uma ótica e um prisma aqui que esse teólogo traz de uma maneira fabulosa, e eu me apaixonei pelo ponto de vista dele. Ele diz o seguinte: a presença das mulheres na hora final da vida de Jesus acha um equivalente em sua presença no evento glorioso do primeiro dia da semana. Sua fidelidade diante das provações é recompensada com a primeira alegria da ressurreição. A primeira responsabilidade da proclamação foi dada a uma mulher. Jesus recompensou a figura da mulher, porque essa foi fiel, Saulo, até o seu último momento da cruz. Saíram da Galileia, o acompanharam até Jerusalém, até o Gólgota, e acompanharam todo o seu sofrimento. Perceberam onde Jesus onde ia ficar sepultado. E para essa mulher que acompanhou suas últimas horas de vida, Jesus dá a primeira alegria de ver sendo ele ressurreto agora, e dá a primeira missão de proclamação da sua ressurreição. Que privilégio da mulher! Que privilégio que foi dado como honraria à mulher. Jesus restabelecendo a honra, dando o empoderamento de fato da mulher, dando a valorização da mulher dentro da igreja, como proclamadora da sua ressurreição. Isso é fantástico. Isso é fantástico que Jesus faz. Enquanto algumas igrejas ainda trabalham com a mulher no segundo plano, a mulher que tira as dúvidas com o seu marido, a mulher que não pode ter local de destaque, a mulher que não pode pregar o evangelho, a mulher que não pode isso, não pode aquilo. Jesus Cristo, olha, vai lá e anuncia aos meus discípulos que eu estou vivo. Isso é fantástico. Isso, quando eu li, que eu nunca tinha lido com essa ótica, eu, sinceramente, eu fiquei fascinado. A gente caminha agora para o final. Nos 2 últimos slides, eu quero ler isso com você. Tem um pouquinho do professor e tem um pouquinho meu aqui, da minha escrita, diz o seguinte: olha, quando eu vou pegar aquele gancho da Rosalina, dessa leitura que quando a gente lê se emociona. O ódio por quem participou de uma maneira direta da morte de Jesus, ou pena pelos sofrimentos passados por Jesus, são sentimentos que permeiam o nosso íntimo quando lemos sobre a crucificação. Embora os sentimentos, em muitos momentos, não consigamos controlar, não são sentimentos de que Jesus espera que venhamos a desenvolver e a nutrir. Não é isso que agrada a Deus. O que Deus quer é que nos aproximemos da cruz com fé e obra que Jesus realizou por nós. Não é a simpatia, a solidariedade humana ou o pesar revelado pelos homens, porque nada valem. Deus quer que tenhamos fé no sacrifício que Jesus realizou na cruz. Quer que creiamos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E aí, isso vai de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo, em Romanos 10, do versículo de 9 a 11, vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado.
tem noção do que Paulo está escrevendo aqui. É fantástico demais, é bom demais. Ele está dizendo, olha, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E eu estou te dizendo mais, aquele que faz isso, todo aquele que nele confia, jamais, aleluia, será envergonhado. Que maravilha! Último slide para vocês aí. A morte de Cristo foi o acontecimento que transformou a história da relação Deus-homem. Não morreu, Jesus não morreu como as demais pessoas morrem. Ele entregou o seu espírito ao Pai. Jesus não morreu porque teve falência múltipla de órgãos, porque seus órgãos não funcionam mais. Não, Jesus entregou o espírito antes que o corpo deixasse de funcionar. E eu quero parar aqui com você. Deixa eu minimizar. Deixa eu parar aqui, são 10h59, acabei na hora, hein, Sal? Pô, você tem um amigo mesmo que gosta de você, parei na hora certinha. Mas eu vou fazer o seguinte, semana que vem é você que está dando aula, e eu quero falar algo, para que você possa começar diretamente na parte do sumo do último capítulo do desfecho final. Deixa eu preparar para você que está acompanhando e fazendo a leitura de Marcos, capítulo por capítulo, semana após semana. Talvez você pegue na sua Bíblia comentada algo do tipo seguinte. E é isso que eu quero falar agora, para que o Saulo fique bem livre na semana que vem. O capítulo 16 de Marcos, nos manuscritos, nos melhores manuscritos, né, nos mais relevantes, existem dois pensamentos ali, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Os primeiros 8 versículos de Marcos, eles são encontrados nesses manuscritos. Do versículo 9 ao versículo 20, não são encontrados nos manuscritos, nesses chamados melhores manuscritos. O que isso quer dizer? Marcos ele pode ter 2 desfechos. E você pode ler o capítulo do livro de Marcos até o versículo 8 e entender que ali o livro acabou. Mas fica uma maneira muito abrupta de encerrar, dá a entender que está literalmente faltando um pedaço. E aí, com o passar dos anos, foram colocados alguns versículos para que se completassem ali, fizesse-se o desfecho. Anderson, então a palavra de Deus ela não foi devidamente inspirada, outras pessoas fizeram, colocaram? Não. Como é que a gente sabe que isso foi acrescido? Bom, isso foi porque os pais da igreja, nenhum deles, fazem menção aos versículos finais do livro de Marcos. Essa é a primeira situação. Então, foi colocado depois. Essa discussão ela começa a ser colocada, esses versículos finais, a partir da metade do 2º século. E durante esses séculos ali, tem uma discussão sobre a autenticidade, sobre a inspiração desses versículos. Todos os estudiosos que vêm, os doutores aí, que estudam a Bíblia de uma maneira muito voraz nesse sentido, são praticamente unânimes, não são todos, tá? Praticamente unânimes em dizer que o que é colocado e acrescido no livro de Marcos, do versículo 9 ao versículo 20, em nada vai gerar desarmonia com os demais evangelhos. Pelo contrário, vão inclusive se encaixar sobre muitos pontos e vai trazer um desfecho para o livro que ficou aparentemente faltando. Então, não dá para dizer assim, não dá para a pessoa falar assim, então não vou ler, vou jogar fora esses 12 versículos. Tá, se você quiser fazer com a leitura até o versículo 8, faça, mas é quase que unânime, ainda que não seja, que esses teólogos, esses doutores, esses estudiosos da Bíblia, entendem que aquilo que é acrescido em nada vai afetar a sua fé, vai macular aquilo que Marcos escreve ou vai trazer contradição com os outros demais evangelhos. Ok?
Então, isso é legal trazer, porque talvez você pegue uma Bíblia comentada e seja muito superficial. Daria até para entrar mais nessa questão, dizer aonde existem os pontos de concordância para que vocês venham falar. Mas eu posso deixar isso muito tranquilo, eu tenho certeza que... Eu nem conversei isso com o pastor Saulo, mas eu tenho certeza, a gente foi aluno do mesmo professor, dificilmente vai ter vai ter até algum ponto de enriquecimento melhor, mas dificilmente vai divergir sobre isso. Então, aqui, meu querido, a gente acaba o capítulo 15, caminha para os versículos finais agora do livro de Marcos, que vai falar sobre essa ressurreição do Cristo, esse privilégio que foi dado à mulher de anunciar a ressurreição do Cristo, tendo a primazia disso, né? E essa expectativa, agora essa esperança que é renovada no coração dos discípulos. Então, eu agradeço a Deus de ter tido o privilégio de falar sobre a crucificação e sobre esse início aí de ressurreição do Cristo, e sabendo que você é o seguinte, nós vamos falar isso pelo menos, né, Saulo, mais 3 vezes. Nós vamos encontrar isso em Mateus, sobre uma outra ótica, nós vamos encontrar isso em Lucas, e de uma forma muito mais detalhada e muito mais gostosa, pelo menos também na minha visão, sobre João trazendo isso. É muito bom falar sobre isso, nos emociona todas as vezes. E parabéns para você, hein? Chegou até aqui, chegou até o final do capítulo do livro de Marcos.